Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Escatologia e Apocalipse. Hoje, aula de número 3. Se você não assistiu a aula de número 1 e a aula de número 2, eu convido que assim você o faça. Por quê? Porque escatologia e apocalipse é progressivo. Você só vai entender as aulas se você tiver visto as aulas anteriores. Não esqueça de estar aí com a sua Bíblia, não esqueça do seu lápis, da sua caneta, do seu caderninho. Para quê? Para você apontar. Quando você estudar novamente, você vai lembrar do que aqui foi falado. Hoje nós vamos tratar de um assunto um tanto quanto interessante. Nós vamos traçar alguns perfis em relação ao anticristo. Por quê? Porque nós estudamos de Mateus no capítulo 24, chamado Pequeno Apocalipse, do verso 1 ao verso 14, nós estudamos na aula de número 2, que a Terra, as contrações da Terra, comparado às contrações de uma mulher, mostram que nós estamos vivendo os últimos dias. Por quê? Porque assim como as contrações aumentadas numa gestante significa que a criança está para nascer, da mesma forma, as contrações do mundo estão mostrando que nós estamos vivendo os últimos tempos aqui nesta terra. Agora, quando começou os últimos tempos para Deus, se você assistir a aula de número 2, você já vai saber do que eu estou falando. Portanto, pega a sua Bíblia, Mateus 24, fomos até o verso 14, olha o que diz o verso 15. Quando, pois, virem no lugar santo o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Por que é importante nós entendermos o que significa isso? Porque sempre quando nós estudamos o Apocalipse e a Escatologia, é importante e fundamental nós irmos nas profecias de Daniel. Nós vamos dar uma pincelada, possivelmente na próxima aula, nessas profecias sobre as 70 semanas de Daniel, e há tanta conversa, livros e debates a respeito disso, mas Daniel traz um perfil muito interessante a respeito da figura do anticristo, que é importante nós vermos em relação ao profeta Daniel. Por quê? Porque, olha que interessante, quando nós vamos na primeira carta de João, e aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou anotasse, primeira carta de João, no capítulo 2, olha o que diz no verso 18 em diante. Diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Então, você vê como João faz um paralelo com o que Jesus falou em relação às dores de parto com o mundo. João diz o seguinte, olha aqui, ó, vai vir o anticristo. E qual é uma das provas que o anticristo está chegando? Porque muitos anticristos têm se levantado no meio do povo. Agora, olha que coisa interessante também, quando Paulo fala à igreja de Tessalônica a respeito que viria o homem o filho da desolação, o filho da perdição, o homem abominável. Por que eles estavam falando isso? Paulo, quando fala à igreja de Tessalônica, fala porque havia na época, estavam disseminando a ideia que Jesus Cristo já tinha vindo e que os cristãos haviam ficado. Então Paulo diz, não, 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 primeiro vai vir o homem da perdição. Essa vinda que Paulo fala não se refere ao arrebatamento. Nós vamos tratar possivelmente do arrebatamento na próxima aula. Fala sobre a segunda vinda de Cristo. Então estava a gente disseminando que Jesus já tinha voltado e que os crentes tinham ficado. E Paulo diz, não, não, antes de Jesus vir, vai aparecer o filho da perdição, ou anticristo. O que é interessante tanto Paulo quanto João falar? Os dois falam que o anticristo não vai ser um sistema religioso. Por quê? Porque existem algumas denominações que acreditam, por exemplo, que o anticristo vai ser Roma e que o falso profeta vai ser os Estados Unidos. E aí tem as suas ideias por causa disso. Mas, pelo contrário, nós temos ali um artigo mostrando que realmente o anticristo vai ser a personificação de uma pessoa. E quando João diz que para chegar no anticristo final, muitos anticristos têm se levantado, é exatamente isso que tem acontecido. Daniel profetizou 400 anos antes, quando se levantou um homem
que talvez é uma das comparações mais próximas do anticristo, que foi Antíoco Epifânio IV. Antíoco Epifânio IV foi rei da Síria, foi um homem tremendamente mau. Entre muitas coisas, maldades que ele fez, ele chegou no santuário, que era o local sagrado dos judeus, onde tinha, né, o local mais sagrado de todos, dentro do templo, o Santo dos Santos. Ele mata um porco, que era um animal imundo para os judeus, e ele entra no lugar mais sagrado, no lugar santo dos santos, lugar santíssimo. Eu vou colocar uma foto aqui para você ver, e ele asperge sangue de porco ali dentro, simplesmente para blasfemar, simplesmente para debochar. Isso nós vemos, essa história contada por Flávio Josefo, né, nas guerras judaicas. Nós vemos também no primeiro livro de Macabeus, né, quando acontece a revolta dos Macabeus contra isso, né, para vencer esse Antíoco Epifânio IV, que foi realmente uma prefiguração do anticristo. E não para por aí. Depois nós vemos muito anticristo levantando, por exemplo, Nero. Nero foi uma prefiguração do anticristo que ele se levantou. Não é à toa que quando João fala do anticristo no Apocalipse, se referindo a outros anticristos que viriam, um claro anticristo naquela época era Nero. Nero possivelmente foi quem mandou executar Paulo, quem mandou executar Pedro. Então, um homem que se banqueteava nas arenas enquanto cristãos eram devorados, que tinha prazer em fazer sadismo dos mais profundos com cristãos. Então, para pensar, Nero foi uma prefiguração do anticristo, tanto que quando pega a marca da besta, o 666, eles utilizam a gematria. Gematria é uma mais relacionada à cabala, que pegam números e associam números com letras, pegam todo o nome de Nero e aí vai dar 666, daí dizem Nero é uma prefiguração. Mas Nero foi uma prefiguração do anticristo. Nós tivemos Calígula, em 70 depois de Cristo, nós tivemos, né, o general Vespasiano e o imperador Vespasiano e o general Tito. Nós tivemos Domiciano. Nós tivemos ao longo da história muitos anticristos. O que não falar do Hitler? Este homem que foi uma prefiguração muito grande do anticristo, até tem um livrinho aqui muito bom, é um livreto, né, 100 páginas, Hitler, o quase anticristo, um livro da Chamada Meia-Noite, do Dave Hutt, um livreto, embora conciso, muito interessante, com fotografias, mostrando a parte ocultista de Hitler, ligado à Nova Era, o quanto Hitler tinha traços com magias negras, com ocultismo do mais baixo, literalmente das profundezas do inferno. E ele utilizou isso daí para os fins mais perversos. Então o Hitler foi uma prefiguração do anticristo, não tenha dúvida. Só que, aí depois vem, por exemplo, e esse que é o problema da escatologia de jornal. Eu já disse na aula de número 1 que eu sou contra a escatologia de jornal. Por quê? A escatologia de jornal é aquela que todo homem que ascende ao poder é o anticristo. Agora não se fala mais em prefiguração, fala em anticristo. Você quer ver? Quando Ronald Reagan, presidente americano, subiu ao poder, os então cristãos da época diziam, através da gematria, todo o nome Ronald Reagan também dava 666. Ronald Reagan é o anticristo. Pastor Ronald Reagan não é o anticristo. O ex-presidente que foi presidente da ex-União Soviética, Mikhail Gorbachev, se lembra dele? Você se lembra que Mikhail Gorbachev, vou ver se eu acho uma foto para colocar aqui para você, tinha uma mancha vermelha na testa? Pronto, é o anticristo, tem até a marca da besta aqui. Aí, sobe George W. Bush, é o anticristo. Aí sobe Bill Clinton. Aí dizem, Bill Clinton é o anticristo e Hillary Clinton, que está por trás, é o falso profeta. Aí sobe ao poder Barack Obama. Barack Obama com certeza é o anticristo. E aí eles pegam Lucas, no capítulo 10 e 18, quando Jesus diz que viu o diabo cair do céu como um relâmpago. Olha o que eles têm que fazer, a escatologia ruim, para tentar chegar nas suas conclusões. Daí eles pegaram o nome Barak, porque Barak no hebraico significa relâmpago, significa raio. Então imagina, eis que vi o diabo cair do céu como um relâmpago. Aí levaram para o hebraico Barak. E altura no hebraico, né, é tipo um Bama. Então, como se fosse um Barack Bama.
Olha o que fizeram, pegaram um texto do grego, passaram para o hebraico, pegaram um nome, usaram gematria, jogaram no hebraico, voltaram para o grego. Fizeram literalmente um caldeirão para quê? Para querer tirar as suas conclusões. Passou Barack Obama, não é Barack Obama. Subiu Donald Trump ao poder. É Trump, Trump é o anticristo, pode ter certeza. E agora, se Trump voltar aos Estados Unidos, vai ser o anticristo. Isso você entende que é a escatologia do jornal. Todo mundo que se acende ao poder. Emmanuel Macron é o anticristo. E não sei o que é o anticristo. Irmãos, o anticristo vai ser incontáveis vezes muito maior do que todos esses que eu falei até agora. Vai botar cada um desses no chinelo. Sabe por quê? Até porque ele vai ter os próprios poderes de Satanás. Ele não vai ser uma encarnação do diabo, como muitos imaginam. Não. Eles vão projetar tudo divino neles. Você quer ver? Não tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 pessoas unidas em uma só? Tem. Vai ter o dragão, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. O dragão é o diabo, a que sobe do mar é o anticristo, a da terra é o falso profeta. Olha aqui, trindade satânica. E a Bíblia diz que o diabo vai conceder poderes ao anticristo para ele realizar sinais e prodígios. Uma das coisas que eu não gosto nos dias atuais é falar a palavra anticristo. Por quê? Porque isso confunde as pessoas. As pessoas imaginam que quando o anticristo subir ao poder vai chegar dizendo que é o anticristo. Você acha que se ele chegasse mostrando toda a maldade dele, as pessoas creriam e adorariam ele como um Deus? É claro que não. Até porque eu já vou dar um spoiler aqui, quando nós vamos no primeiro selo do Apocalipse aberto, que diz que saiu um cavaleiro branco para vencer, ali não é Cristo, ali é o anticristo. Ele vai vir em pele de cordeiro. E como ele vai ter os prodígios do próprio Satanás, ele vai ter poderes miraculosos, ele vai acabar com as principais guerras, dentre elas a guerra entre Israel e o Oriente, entre Irã e por aí afora. Ele vai acabar com guerras antes nunca acabaram. Ele vai trazer soluções ambientais, soluções econômicas que nenhum governante conseguiu. Por trás dele vai ter um líder religioso, que vai ser o falso profeta, que vai trazer o povo a quê? Aí está o Messias prometido. Sabe aquele Messias que vocês queriam para adoração? Está aí. É ele. Então o anticristo ele vai ter os próprios poderes do diabo para realizar sinais, prodígios e milagres que nós vamos ver no Apocalipse. Então esses líderes mundiais foi que é uma formiguinha comparado ao que vai ser esse homem do pecado, a esse filho da perdição, a esse homem abominável. Você compreende? Será que o anticristo vai ser judeu? Aí nós vamos em algumas questões. Por quê? Porque, primeira questão, quando nós vamos alguns pais da igreja, quem eram os pais da igreja? Foram aqueles homens cristãos que vieram logo após os apóstolos e muitos deles foram discípulos dos apóstolos. Muitos deles discípulos do apóstolo João, que foi o último a morrer. Por exemplo, Irineu e Jerônimos acreditavam que o anticristo vai ser judeu e virá da linhagem da tribo de Dan. Por que da tribo de Dan? Porque na tribo de Dan foi uma tribo que idolatrou. Foi uma tribo que apostatou. Tanto que quando é citada em Apocalipse as tribos, a tribo de Dan não é citada. E anote aí, Gênesis no capítulo 49, o verso 17, olha o que é falado de Dan aqui, que coisa interessante. 49, 17. 17. Dan é uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. Então, baseado nisso tudo, eles disseram, o anticristo vai ser judeu e virá da tribo de Dan. Eu, particularmente, reitero que respeito todas as opiniões. Existem as mais diversas opiniões de quem vai ser o anticristo. Eu acredito que o anticristo não vai ser um judeu. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque a prefiguração do anticristo, Antíoco Epifânio, e todos os anticristos que vieram, nenhum era judeu. Nenhum. Antíoco Epifânio IV não era, Nero não era, Calígula não era, Hitler não era, os presidentes que por aí todo mundo fala, nenhum é.
certo? Então, e quando Daniel nas suas profecias, Daniel no capítulo 9 fala a respeito do príncipe, se referindo ao anticristo, fala um príncipe que vai destruir o templo e o santuário. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo, com o general Vespasiano, com o imperador Vespasiano e o general Tito, por exemplo, que destruíram. Então, tudo leva a crer no Império Romano. Então, possivelmente, talvez aconteça, né, uma nova formação do Império Romano, quando nós vamos nas estátuas, também vista por Daniel ali. Eu creio que o anticristo vai emergir dentre nações, lá na Europa. Quando você vai em Apocalipse no capítulo 13, que fala da besta que sobe do mar, o que é esse mar? No capítulo 17 de Apocalipse está escrito que mar são nações, são tribos, são povos. E dali que vai vir o anticristo, do meio de uma confederação de nações. Alguns acreditam que ele virá da Síria, baseado, porque Antíoco Epifânio, talvez a maior prefiguração, uma das maiores do anticristo, era também o rei da Síria. E eu particularmente não acredito muito nisso. Outros dizem que vai vir da própria Roma. Não é à toa que quando você vê os filmes, se você já viu os filmes, aquele A Profecia, ou filmes que falam sobre o anticristo, esses filmes de Hollywood, geralmente os autores pegam da onde? Nascido em Roma. E por aí afora. Então, o anticristo, ele vai vir possivelmente do meio de uma nação, vai ser um líder político como nenhum, um gênio em várias áreas, vai ser um homem inigualável. Para quê? Para poder ser adorado durante um período de tempo, para depois ele se revelar quem ele realmente é. Durante esse período de tempo, ele vai se voltando a tudo que é de Deus e contra Deus. Nós já estamos vivendo o espírito do anticristo nos nossos dias, não é assim? A família tradicional está virando vilã nos dias atuais. Você pode ver, a família tem sido cada vez mais colocada de lado. A Bíblia fala muito sobre a importância da família. Agora, nós estamos vendo, pelo contrário, uma deturpação, um deboche mostrado em novelas, e se eu fosse você, não perderia tempo em novelas, essas novelas de rede por aí afora, da televisão aí afora, tudo novelas profanas que querem deturpar a família, certo? Isso daí o que é? É o espírito do anticristo aparecendo sobre a terra. E quando ele vier ao poder, isso vai ser de uma forma muito mais vertiginosa, colocando como de lado. Hoje em dia, coisas que no passado eram consideradas corretas, hoje em dia, se você fala, é uma afronta. Não é assim que nós estamos vivendo? Espírito do anticristo que nós já estamos vivendo. Agora, muito em breve, esse homem, o homem da perdição, ele vai aparecer. Então, variam as opiniões a respeito de quem vai ser o anticristo. Se você quiser tirar várias opiniões, eu recomendo um livro de Mark Hitchcock, que é Quem é o Anticristo? É um livro de 200 páginas, eu me lembro que eu li ele em 2 dias. É um livro com perguntas e respostas, um livro muito bom. 200 páginas para mim é livreto, né? Porque eu li um livro muito mais grosso, então eu ia falar um livreto. Não é um livreto, é um livro de 200 e poucas páginas, mas é um livro muito bom, da chamada meia-noite, Quem é o Anticristo? É um autor muito interessante. Ele fala dos mais diversas características do anticristo e responde a maioria das perguntas que eu e você temos a respeito do anticristo, certo? Nós vamos falar mais sobre o anticristo quando entrarmos em Apocalipse, no capítulo 13, mas eu respeito as opiniões, certo? Porque maior é o que nos une do que nos separa. Se você acredita que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador, e que morreu pelos meus e pelos teus pecados, e que hoje nós devemos levar uma vida parecida com Cristo, sendo discípulo seu, pronto. Isso é doutrina fundamental. Agora, quem é o anticristo, de onde ele vai vir? Tem a sua opinião, não tem problema nenhum, não precisamos brigar por causa disso. Certo? O que Jesus continua falando para nós irmos mais um pouquinho adiante da nossa aula? Mateus capítulo 24, 16. Ele diz: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui é uma prefiguração dupla. A prefiguração do que aconteceu em 70 depois de Cristo e no futuro a respeito da perseguição que vai acontecer aos cristãos, certo? Na próxima aula nós vamos falar sobre arrebatamento, sobre os que vão estar aqui, não vão estar, se eu acredito em arrebatamento ou não, pré, mid, pós, nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Talvez 2 aulas vamos tratar sobre isso. Mas por que Jesus fala os que estiverem na Judéia foge? Porque o templo, Jerusalém, a cidade sagrada onde estava o templo de Herodes, ficava em Jerusalém.
Israel da época, eu vou colocar aqui um mapa como é que é, mas você tem uma noção. Jerusalém ficava ao norte, no meio ficava Samaria e em cima ficava a Galileia, certo? Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas todo praticamente o seu ministério foi na Galileia, em Cafarnaum, na Galileia, certo? Então, e olha que coisa interessante, né? Os galileus, eles eram considerados homens iletrados. Os discípulos de Jesus, de todos os discípulos, dos 12, 11 eram da Galileia. Eles eram geralmente homens rudes, homens do campo. Só um que era da Judéia. Sabe quem que era da Judéia? Judas Iscariotes. Judas Iscariote. Judas da cidade de Queriote. Talvez por ser o mais instruído, é o que ficou com a bolsa, né? O que recebia as doações. E a Bíblia diz que ele roubava da bolsa. Olha que coisa interessante. Então a Judéia era onde tinha as cidades, e a cidade mais importante que era Jerusalém, e onde tinha o templo. Agora, uma curiosidade para você, que quando você lê a Bíblia a partir de hoje, nunca mais você vai ler da mesma forma. Olha que interessante. A Judéia ficava no sul, Samaria ficava no centro, Galiléia ficava no norte. Sempre que você lê na Bíblia que alguma pessoa vai para Jerusalém, sempre ela vai dizer que ela sobe a Jerusalém. O que eu quero dizer com isso? Quando na Galiléia, no norte, o que eles deveriam dizer? Nós vamos descer a Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém está no sul. Mas sempre na Bíblia vai dizer, subamos a Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era a cidade sagrada, onde tinha o templo sagrado. Então, sempre que a pessoa ia a Jerusalém, ela dizia, estou subindo a Jerusalém. Sempre que ela saía a Jerusalém, de Jerusalém, ela dizia, estou descendo. Por quê? Porque ela saía do lugar sagrado para o seu lugar. Eu vou citar um exemplo bem claro em relação aqui ao Brasil. Vamos imaginar que nós moramos aqui no Sul, e realmente eu moro aqui no Rio Grande do Sul, e que a minha cidade fosse Rosário do Sul, fosse a cidade sagrada, certo? Imagina que uma pessoa lá no Nordeste, quando viesse aqui para Rosário, o que a pessoa do Nordeste hoje em dia diz quando vem para o Sul? Bah, eu vou descer lá para o Sul. O que nós dizemos quando vamos para o Nordeste? Bah, eu vou subir lá para o Nordeste. Por quê? Porque o Sul fica embaixo, o Nordeste fica, né, ao norte. Só que na época se fosse na época de Cristo, a pessoa nordestina, o que diria? Eu estou subindo a Rosário do Sul. Por quê? Porque o Rosário do Sul é a cidade sagrada. E de Rosário do Sul, sempre que a pessoa saía, ela dizia, estou descendo. Quando você lê na Bíblia, você vai ver galileus dizendo, estamos subindo a Jerusalém. Agora você entende por quê. Porque Jerusalém era a cidade sagrada onde existia o templo sagrado, certo? Então Jesus diz, como viria a perseguição na Judéia, fujam da Judéia, vão para os montes. E a história conta que isso realmente aconteceu. Quando viram que o cerco começou, muitos judeus prudentes fugiram de Jerusalém, certo? Pelos montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar da casa coisa alguma, mostrando que é da urgência que isso vai acontecer. E quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Por que Jesus fala isso, quem estiver no campo? Fala da iminência, fala da ferocidade quando a perseguição acontecer. Mas por que Jesus, quem estiver no campo, não busca a sua capa? Sabe por quê? Porque quando se trabalhava no campo, era normal você utilizar somente, o homem utilizava roupa de baixo. E o que era a roupa de baixo? Variava. Você tirava a tua túnica, né, que era a roupa de cima, e por baixo, a maioria, ou era uma roupa fina, mas a grande maioria, você vai entender, como se fosse uma tanga, como se fosse um calção. E quando você estava assim, você era chamado, dizer que você estava nu, era vergonhoso se as pessoas vissem você desta forma. Por isso que você entende na Bíblia, quando diz que Isaías, durante um período de tempo, pregou nu, ele não estava completamente pelado, ele estava sem a sua vestimenta de cima. Quando diz que Pedro está naquela pesca, que avista Jesus ressurreto e dizem, olha lá, é Jesus, o que diz? E Pedro estava nu. O que era nu? Pedro estava pescando somente com a roupa de baixo. Isso era considerado o quê? Nu, por isso que está escrito nu. Esse que é o problema, irmãos, de nós queremos interpretar a Bíblia conforme a nossa cultura. Por isso que é fundamental nós estudarmos a cultura da época, que é a cultura
judaica. A cultura judaica é diferente da nossa cultura. Se hoje falasse Filipe estava nu, o que iam dizer? Possivelmente sem roupa nenhuma. Agora, naquela época o nu era diferente, então não adianta buscar a sua capa. Saia mesmo os outros vendo, achando feio aquilo, por quê? Por causa da ferocidade que isso vai acontecer. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Como fazem bobagem em relação a isso? Como fazem bobagem? Por quê? Porque os que acreditam no arrebatamento, e aqui nós vamos falar sobre o arrebatamento e eu vou dar minha opinião sobre isso, dizem não, porque daí vai vir o arrebatamento e o nenê vai sumir da barriga das grávidas e das que amamentam vai sumir. Não tem absolutamente nada a ver o texto sobre isso. Aqui está falando sobre a iminência da perseguição. Agora imagina, se para as pessoas já ia ser difícil fugir, imagina as que estiverem grávidas e que estiver filho pequeno. É algo muito mais difícil, é algo muito mais dobrado. Então aqui não está falando em sumir nenê de barriga ou sumir nenê do colo, não tem absolutamente nada a ver em relação a isso. O problema, sabe qual é? É que texto sem contexto é pretexto para heresia. Texto sem contexto, um texto mal interpretado, serve de pretexto para falar um monte de bobagens que podem falar por aí afora, certo? Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, por quê? Porque tudo no inverno é mais difícil, nem no dia sagrado dos judeus, que era quando? Que era o sábado, certo? E aí Jesus começa a prefigurar não somente dias daquela época, que possivelmente aconteceram em 70 depois de Cristo, mas também no futuro. Ele diz, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Você parou para pensar isso? Nos tempos da grande tribulação, será uma tribulação tão grande como nunca o mundo experimentou. Se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém se salvaria. Você parou para pensar sobre isso? Ninguém se salvaria se os dias não tivessem sido abreviados. Você está vendo a ferocidade que vai ser os dias da grande tribulação? Você está vendo a ferocidade que vai ser quando o Cristo realmente mostrar quem ele é e a perseguição começar sobre a terra? E quando a perseguição começar sobre a terra, a ira de Deus sobre a terra, através dos selos, das trombetas e das taças, que vai vir sobre os adoradores da besta? Você imagina o caos que vai estar a terra neste período? Nós vamos tratar sobre o cronograma escatológico. Possivelmente vamos ter 2 aulas e serão as próximas 2 aulas que vamos falar sobre isso. E aí diz, então, se alguém disser para vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. E ele, Jesus, fala de novo, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os eleitos. Eis que tenho dito para vocês. Se disserem, eis que ele está no deserto, não vai para lá. Se disser, ele está no interior da casa, não acreditem. Você parou para pensar? Nós vamos parar aqui no versículo de número 26, vamos retornar na próxima aula a partir do versículo 27. Você parou para pensar o que vai ser esses dias? Você parou para pensar quem vai ser o anticristo real, tendo poderes de Satanás para operar sinais, prodígios, milagres e maravilhas? O quanto esse homem vai ser adorado, o quanto esse homem vai subir ao poder e o quanto vai ser a perseguição, são dias que a nossa mente é limitada demais para pensar no que vai ser a Terra durante este período. Agora, eu termino fazendo uma reflexão com você. E aqui vem o mais importante de tudo. Eu sempre fui e sempre gostei muito de estudar a respeito de seitas. Eu tenho bastante livros a respeito de seitas. Aqui hoje eu estou com o cenário um pouquinho diferente, aqui é uma outra parte da minha biblioteca, aqui também é outra parte, né? Outra hora eu faço para mostrar, uma hora eu faço um making off para você ter uma noção de onde eu tiro essas informações, mas eu tenho bastante livros a respeito de seitas e heresias. E antigamente, há bastante tempo atrás, eu estudava muito seitas e heresias. Até que uma vez um pastor falou uma coisa muito sábia, e eu disse, sabe que isso é uma grande realidade? E ele disse assim, olha, em vez de estudar demais seitas e heresias, estude
Demais, quem é Cristo e a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque sabendo muito a Bíblia Sagrada, qualquer coisinha que não bata com ela, você vai dizer, opa, isso não está na Bíblia. A partir dali, isso já faz muito tempo, eu me dediquei a quê? A estudar e me aproximar cada vez mais de Cristo. Por quê? Porque somente através do estudo e da aproximação de Cristo com a palavra, nós vemos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não fique perdendo teu tempo especulando, indo na internet e vendo vídeos. Quem é o anticristo? Qual a nacionalidade? E ele é esse, e ele é aquele. A dica que eu dou para você, sabe o que é? Aproxime-se de Cristo. Esteja firmado na rocha. E a rocha é Jesus Cristo. Por quê? Porque se você estiver firmado na rocha, nada nos separará do amor de Cristo. Está escrito em Romanos, nada, nem a tribulação, nem a angústia, nem a morte. Por quê? Porque quando nós cairmos nesta terra e nós estivermos em Cristo, nós abrirmos os nossos olhos, sabe quem é o primeiro que nós vamos ver? Aquele que primeiro nos amou, Jesus Cristo. E aí, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Acabou. Literalmente acabou. E nós viveremos de eternidade em eternidade com Cristo. O que eu desejo para você no final desta aula é: siga a Cristo, te aproxime dele através da leitura da palavra e através da oração. Cresça na graça e no conhecimento, como diz o nosso irmão Pedro na sua carta. E Pedro estava falando contra os falsos profetas. Ele diz: cresça na graça e no conhecimento. Como é que nós crescemos no conhecimento? Estudando a Bíblia. Não tem outro jeito. Estudando a Bíblia. Como é que nós crescemos na graça? Oração, busca, jejum. Então a balança para o crente sadio e maduro, porque tem muito cristão imaturo. Qual é a balança? Graça e conhecimento. Crescer na Bíblia e crescer na comunhão diária com Cristo. Que Deus possa te abençoar grandemente. Até a próxima aula.